Olá, tudo bem? Vamos tentar bater um papo hoje sobre uma questão que tem mobilizado muita energia intelectual nas ciências humanas e sociais no Brasil e fora do Brasil, que é a relação desse grande desenvolvimento econômico chinês e qual que é a sua estratégia, qual que é a estratégia internacional que emerge desse processo. A ideia inicial era falar um pouco, era continuar um pouco essa temática das exportações, mas acreditamos, tanto eu quanto o Paulo, que o que nós já expomos até aqui já é suficiente para passarmos uma noção menos superficial do papel das exportações. Eu acho que nós chegamos a um bom tema em relação a isso. E é evidente que existe uma conexão direta entre estratégia mercantilista agressiva que os chineses adotam, copiando o Japão, a Coreia e Taiwan, com a sua estratégia de inserção internacional. Então é evidente que as exportações eles são um capítulo fundamental disso, mas isso é parte de um todo, né, que envolve tanto o projeto nacional chinês quanto a estratégia de inserção internacional, a estratégia internacional que deriva disso. Então vamos tentar aqui fazer uma conversa sobre isso. E sempre lembrando, quando falamos em China, em projeto nacional, inserção internacional, estratégia, movimentos imediatos, diplomacia, lembrar que a China é um estado-civilização, né? Então, como estado-civilização, uma das características que eu tenho apontado, primeiro a capacidade de pensar com seus próprios, a partir de si próprio, né? Um estado-civilização pensa a partir de si mesmo, até porque tem toda uma base histórica milenar para que ele pode se basear para tomar decisões. É muito complicado, aliás, é difícil ver, desde Mao Tse Tung até hoje, mesmo com os erros da era Mao, Revolução Cultural, grande salto à frente, no que cerne, vamos dizer assim, a estratégia externa, dificilmente percebe-se um erro grotesco de cálculo dos chineses, por exemplo. Não é? Então, aquela velha história, né? O Mao Tse Tung ele acorda num belo dia e se vê cercado pelos Estados Unidos, pressionado nas fronteiras como a antiga União Soviética, teve conflitos no Rio Sul entre China e União Soviética, Índia também teve uma rusga militar razoável em 62, né? E o próprio Vietnã, que a China, por mais que ela tenha participado de forma efetiva da guerra ao lado do Vietnã, ela vinha percebendo o Vietnã se transformando cada vez mais em um satélite soviético. E que isso era uma ameaça à China, vamos dizer assim. Então, Mao Tse Tung, quando toma a iniciativa de estender a mão aos Estados Unidos e propor uma aliança estratégica que continua e se aprofunda com Deng Xiaoping, é uma demonstração razoável de capacidade de pensar fora de parâmetros ideológicos, inclusive. É bom falar isso pelo seguinte: o Henry Kissinger, nesse livro dele famoso sobre a China, ele coloca que os chineses diferenciam muito bem o que é propaganda e o que são relações internacionais. Ou seja, uma coisa são as palavras de ordem, o sonho chinês, atualmente, sonho chinês, comunidade de destino compartilhado, ou seja, a China tem vários slogans em nível ideológico mesmo, doméstico, internacional, e outra coisa que ela faz em nível concreto, né? É evidente que reflete, existe relação entre uma coisa e outra, mas os chineses, eles separam muito bem as coisas, eles não colocam ideologia quando o assunto é tratar de grandes questões internacionais. O Deng Xiaoping ele tinha uma postura em relação a qualquer país, mesmo países como os Estados Unidos, que ele sabia que em 30, 40, 50 anos os americanos seriam um grande, vamos dizer assim, uma barreira ao desenvolvimento chinês. Ele sentava com Jimmy Carter, com Ronald Reagan e George Bush como dois adultos que sabem de suas diferenças e que, apesar dessas diferenças, são capazes de chegar a algum ponto em comum. Então essa é uma característica da China em relação ao resto do mundo, né? Eles não se propõem a ser uma União Soviética, né? Eles não se propõem a ser o baluarte do socialismo, por exemplo, não, eles não se propõem a isso, tá? E essa vontade própria, ela se expressa desde a Revolução de 49, ou seja, a China ela tem uma visão estratégica do mundo
um mundo que converge para que ela se transforme no centro dele. Tanto é que o nome da China quer dizer país do meio, império do meio, eles são uma civilização também muito autocentrada, não é? Então, ou seja, eles sabem muito bem o que eles querem, tá? Então acho que esses são alguns pontos que eu vejo que são fundamentais para se analisar a forma como a China age pelo mundo, não é? Também existem diferenças, por exemplo, entre uma política externa de um país que nasce de uma civilização que brota de vales férteis, baseada em filosofias civilizatórias e tolerantes, como o confucionismo e o taoísmo. A diferença desse tipo de civilização e a política externa de um país, de um estado de civilização como a China, de outros países do mundo, não é? Não é novidade que tem país aí que acha que tem que exportar seus valores para o mundo, que são países com eles são especiais como países, espalham uma visão muito binária de democracia e ditadura que não ajuda muito ao na análise de realidades complexas. Eu sempre tenho chamado a atenção disso, né? Quando se fala em China. Então, tratar a China como uma ditadura e Estados Unidos como democracia é muito complicado quando se analisa tanto relações internacionais quanto processos de construção histórica de sociedades. Não ajuda em nada isso. Eu não trabalho com esse tipo de categoria nas minhas análises. Acho que China, Estados Unidos, Brasil, acho que todas as formações sociais que existem no mundo hoje convivendo de uma forma ou de outra caminha para o seu próprio caminho, para o seu próprio jeito de construir democracias, de construir suas formas de participação popular, política. Ou seja, cada país vai encontrar seu caminho. Não existe um único caminho, não existe um único modelo, né? Então, acho importante trazer isso aqui para vocês como base para o que eu vou falar a partir de agora, né? Que não são grandes coisas, mas são informações que eu creio serem essenciais para uma visão de conjunto do que é a estratégia internacional chinesa. Eu parto de um princípio do seguinte: a China ela consegue ser um país cuja ascensão dela combina três estágios, né? Eu não gosto muito dessa coisa de estágio, etapa. Eu acho que tudo se combina, então tenho dificuldade com isso. Mas na falta de outras palavras, vamos usar essa, né? Então a China ela consegue se desenvolver saltando por três estágios, né? Ela está hoje no terceiro estágio, vamos dizer assim. Primeiro que ela como um país asiático e internalizadora do chamado modelo do Estado desenvolvimentista de tipo asiático, em 78, quando ela importa isso, ela também importa um modelo agressivo do ponto de vista das exportações. Então a China ela se consolida, ela se beneficia essa ultra transferência de unidades produtivas da Europa e dos Estados Unidos e do Japão para o seu próprio território. Ela se aproveita disso para se transformar em uma potência comercial. Então, qualquer dado sobre exportações chinesas, e mesmo de importações, demonstra isso. Atualmente, a China, apesar de ela estar no terceiro estágio, ela continua sendo uma potência comercial. Ela talvez seja o único país do mundo com capacidade de gerar efeitos de demanda, por exemplo, em todos os países do mundo. Então, se ela decresce seu comércio, qualquer país do mundo vai sentir isso ao final do ano nas taxas de crescimento econômico. Então, a China ela tem uma capacidade muito grande, a partir do comércio internacional, de provocar efeitos de demanda e efeitos estruturais nas economias de outros países. Então, essa é uma característica que eu acredito ser fundamental para entender a estratégia internacional chinesa. Ela se consolida como uma potência comercial. O segundo ponto que eu queria deixar aqui, que é um outro tipo de consolidação, e essa ocorre de forma mais recente, né? Nos anos 2000, que é a de se transformar em uma potência industrial. Não somente uma potência industrial, mas uma potência industrial capaz de interagir no mundo a partir de indústrias próprias e com marcas próprias. Então a China, depois de um certo tempo, ela passa a ter suas próprias marcas de carros, ter as suas próprias marcas de eletroeletrônicos e várias cadeias produtivas. A China tem suas próprias marcas. É uma característica, né,
do processo de processos previsíveis de desenvolvimento, né? Então a China ela se consolida como uma potência industrial. Ela é a fábrica do mundo. Aliás, essa é uma expressão que é fantástica, né? A China é a fábrica do mundo, mas não somente isso. Ela também se desenvolve muito preocupada a partir dos anos 2000, como falarei mais adiante, em criar marca própria, né? Entrar com suas próprias marcas no, nessa loucura que é o comércio internacional, a concorrência entre os países, entre os estados, enfim, ela consegue também se consolidar como uma potência, além de comercial, uma potência industrial, muito poderosa. E a China hoje ela se encontra em um estágio em que ela se consolida tanto quanto potência comercial como industrial, e ela se consolida, aí eu acho que é aí que os chineses conseguem dar o pulo do gato, né, de se transformar em uma potência financeira. Né? A China hoje, por exemplo, ela é o maior credor líquido do mundo, ou seja, ela tem mais, ela empresta mais para os países do mundo do que bancos, do que FMI, Banco Mundial. A China concede mais crédito aos países, não é? A partir de seus bancos estatais, que esse é um diferencial fundamental, que eu vou falar em uma aula sobre isso. Mas a China ela é uma potência financeira com uma capacidade impressionante de, a partir dessa base financeira, que é basicamente seus bancos de longo prazo, intervir em cada ponto do mundo. Né? Então esse projeto, por exemplo, da nova Rota da Seda, ela é o casamento dessas duas etapas de desenvolvimento. A partir das suas indústrias e dos seus bancos, a China ela lança um projeto que busca transformar o mundo em a sua imagem e semelhança. Então, hoje a capacidade da China mudar realidades mundo afora, a partir da sua capacidade de fazer grandes projetos, de financiar grandes projetos, é única na história da humanidade. Eu acredito que, acho que Estados Unidos, quando ela inaugura esse modelo de exportação de capitais, de mandar fábricas para fora, pode chegar perto disso. A Inglaterra, quando ela construiu ferrovias mundo afora, pode chegar próximo disso, mas nada chega próximo do que a China apresenta hoje, que é essa capacidade absurda de elaborar grandes projetos, executar esses projetos a partir dos seus braços produtivos, ou seja, das suas grandes empresas estatais, sendo financiada por seus bancos também estatais. E com uma soberania monetária impressionante. Não é? A China ela criou muita capacidade produtiva instalada, e ao criar capacidade produtiva instalada, ela cria condições para que seus bancos possam emitir dívida suficiente para a utilização dessa grande capacidade ociosa, capacidade produtiva criada ao longo de vários anos, em que a taxa de investimentos ficou acima dos 35%. Ou seja, a China criou muita capacidade produtiva, e ao criar muita capacidade produtiva, ela cria condições para que seus bancos atuem full time na promoção de grandes obras mundo afora. Pois bem, quando que se dá esse turning point, não é? De deixar de ser um país domesticamente que busca se consolidar o seu de forma doméstica, de consolidar seu poder no seu território, formar uma economia continental de dimensões únicas, como eu já disse em uma aula sobre isso. Quando que é o turning point dessa política? Quando que a China percebe que ela vai ter que sair mundo afora, porque não tinha uma outra opção, né? Se ela não tivesse elaborado uma estratégia chamada Going Global, que é lançada em 1999, os chineses talvez fossem engolidos pela concorrência internacional. Pois bem, no final da década de 90, uma profusão de papers sobre o que seria a China após a entrada na OMC foram escritos, ou seja, muitos artigos, ou seja, muitos dizendo, olha, agora acaba o milagre chinês, não, agora, muito pelo contrário, agora vai ser mais um feito que a China vai conseguir, ou seja,
milhares de... Eu, sem sacanagem, eu acho que eu li uns 80 papers na época, antes de eu começar a fazer o mestrado, sobre essa da China após o MC em 2001. Então, existia uma divisão entre autores que diziam, olha, não vai dar certo, a China não vai aguentar, aquele modelo estatal, muito rígido, muito Estado na economia, essa visão neoclássica, né, aplicada às relações, né, internacionais, do comércio internacional. E outros diziam que não, a China, eu acho que nós achamos que a entrada na OMC vai abrir mais um relevo de atuação e consolidação da experiência de reforma e abertura. Eu, à época, não tinha uma opinião formada por uma questão até de falta de leitura ainda, ou seja, não é fácil formar opinião sobre grandes temas e temas complexos. O que se percebe, eu vou dar uns exemplos aqui, que durante toda a década de 90, quando a China forma uma economia monetária, quando a China ela promove um processo intenso de fusões e aquisições no setor estatal da economia, formando 149 à época conglomerados empresários estatais, e ela praticamente obriga com que essas estatais sejam orientadas ao mercado e não fosse uma réplica das antigas estruturas do modelo soviético. A China estava se preparando para esse momento, ou seja, um momento em que as tarifas de importação teriam que cair cada vez mais, né? Então a China não teria outra escolha a não ser enfrentar o mundo afora. Eu vou falar de um tema aqui que para se perceber como que a reação chinesa, que é a agricultura. Um dos papers que eu li, que eu não lembro de cabeça, diz o seguinte: a agricultura chinesa vai ser destruída após... É fácil de encontrar na internet, colocar em inglês esses termos, acha. Prometo fazer isso. A agricultura chinesa não vai resistir à entrada ao OMC, né? Por causa disso, a diferença... a agricultura americana, europeia, até brasileira, elas são estruturalmente mais capazes do que a agricultura chinesa, e ao abrir as portas daquele mercado, esses países vão facilmente entrar naquele mercado, e aconteceu o que aconteceu na África, no México, em outros lugares do mundo, onde a abertura comercial atingiu e encheu as agriculturas desses países, né? Ou seja, os países inteiros tiveram suas agriculturas devastadas pela capacidade das agriculturas dos países centrais. Na China não aconteceu isso. Ao contrário, por exemplo, a produção de trigo na China ela tem uma queda durante toda a década de 90, não é? E a partir de 2003 começa a subir essa produção, não é? O mesmo ocorre, por exemplo, a produção de milho. A produção de milho sempre foi na China alto e baixo, sobe e desce, depois passa a crescer a partir de 2002, 2003. Um outro produto aí é uma curiosidade mesmo. Uma dessas minhas viagens à China, 2009 certamente foi essa viagem, eu fui parar no deserto do Tarim, Xinjiang, do lá mais a área muçulmana da China, e eu percebi ali plantações de algodão em deserto irrigado. Eu achei aquilo tanto quanto, né? Depois a gente vai ver os dados, percebe-se que a China também aumenta a sua produção de algodão exponencialmente. E uma dessas viagens também em 2009, uma viagem de trem. Em 2004, Pequim para Xangai, eu vi muita plantação de sorgo durante o trajeto. O trem era trem de alta velocidade, não dava para ver o visual. Em 2009 já eram em torno da ferrovia hortaliças sob estufas, né? E aí quando a gente quando nós vamos fazer uma análise, percebemos o seguinte: a China a partir de 2013 ela passou a fazer parte do rol dos grandes exportadores de alimentos. Ela importa muito, exporta muito. Tanto é que, por exemplo, a China ela desloca, por exemplo, a Califórnia no fornecimento de hortaliças ao Japão, não é? E, falso engano, metade da produção de melões no mundo hoje
é chinesa. Em 2000, um sétimo da produção de melão era na China, hoje é mais da metade. Ou seja, a China avançou muito na agricultura como uma resposta para a frente diante da ameaça de destruição que foi a abertura à OMC. Então essa é uma estratégia, ou seja, a agricultura ela reage de forma virtuosa à pressão internacional e a China hoje ela é uma potência agrícola razoável, né? Uma tendência muito grande da agricultura se transformar em um braço da indústria, a formação existem mudanças institucionais que vão permitindo que com grandes propriedades vão surgindo na China, então o processo de especialização vai adentrando a agricultura, não é? Incluindo inclusive a que eu já fui colocado aqui, a compra da Syngenta por uma estatal chinesa. Então a China ela consegue quebrar o oligopólio internacional de insumos agrícolas. Então essa estratégia é uma da agricultura que eu acho é um exemplo, né? Porque uma aula dessa de estratégia internacional, aliás, daria um curso, né, de graduação, uma disciplina de graduação ou pós para tratar disso. Então nós temos que escolher alguns pontos, né? Então falei dessa questão mais histórica, a questão da resposta na agricultura, e também tem essa questão do chamado Going Global, né? Ou seja, que é uma estratégia lançada em 1999, com vistas à promoção de marcas chinesas no mundo. Então, também você vê como as coisas se conectam, né? Como elas se interrelacionam. Em 94, a reforma fiscal e a reforma no setor, no lado da oferta da economia no setor estatal levou a um processo de fusões e aquisições, e essas empresas são obrigadas a correr contra o tempo para se transformarem em empresas compatíveis ao mercado. E compatível ao mercado, na visão chinesa, é uma empresa capaz de enfrentar concorrência externa, uma empresa capaz de ganhar mercados externos, né? E não somente isso, faz parte da estratégia chinesa, por exemplo, ter mais de uma empresa por setor concorrendo entre si para ver quem angaria mais, né, bons negócios fora do país. O setor do petróleo e aviação é muito interessante, porque foram dois setores que foram contentes de Xiaoping com as reformas. Eles, em vez de ter uma ou duas empresas, passou a ter mais de duas ou três ou quatro, e todas elas concorrendo entre si, para ver quem consegue melhores contratos para a China, mundo afora. Mas também é o seguinte, um país que se torna uma potência comercial, ela tende a ter reservas cambiais muito grandes, e quando você tem reservas cambiais muito grandes, a tendência é pressão sobre a taxa de câmbio. E uma das formas de se atenuar essa pressão é se montar uma estratégia, vamos dizer assim, de investimentos estrangeiros para fora. Ou seja, a China ela passa, inclusive, até hoje ela é uma grande receptora de capitais estrangeiros, mas durante muito tempo ela só foi receptora de capitais estrangeiros, e ela passou a ser uma grande investidora fora do país. Falso engano, teve um ano de 2016, a China chegando na casa dos 200 bilhões de dólares de investimentos externos, não é? E também tem outra, né? No caso da Europa, por exemplo, aquela crise europeia, como que os chineses agem ali? No caso da Europa, né? Investimento voltado para fusões e aquisições, ou seja, a estratégia econômica externa chinesa passa 86% dos investimentos chineses na Europa de 2010 para cá são para comprar ativos na Europa. Tanto é que agora os alemães estão trancando a porta, a França deve fazer o mesmo caminho, mas a China avançou muito sobre ativos europeus até depois de 2010, não é? Uma outra forma de expressão internacional, se utilizando, vamos dizer assim, de investimentos estrangeiros, é bom se dizer que em 2014 o estoque de investimentos chineses fora da China eram 26 maiores do que em 2000, ou seja, olha o tamanho do salto que os chineses dão. E eu agrego aqui uma informação, o salto é maior ainda a partir de 2009, ou seja, a China aproveita uma oportunidade aberta pelo mundo para avançar sobre ativos pelo mundo inteiro, né? Ou seja, a China
ela parte para cima de comprar empresas, fazer fusões e aquisições, não é? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Evidente que os Estados Unidos menos, mas muito na Europa, né? Uma concentração muito grande de compra de ativos na Europa. E tem algumas compras que são sensacionais, né? Ou seja, a compra da Rio Tinto, da Austrália, a compra da parte de computadores pessoais da IBM, ela é icônica, ou seja, formando a Lenovo, não é? Então, a Syngenta, né? A compra da Syngenta pelos chineses, e as várias ofertas que os chineses fazem para escritórios de P&D de grandes empresas que poucas permitem se vender. Eu repito, essa história de livre comércio, país, estado e mercado, cada um no lado, isso não existe no mundo real. No mundo real, os estados são, vamos dizer assim, o comandante-chefe do seu próprio bloco de capitais. Né? Então, o chefe do bloco de capitais alemã não é a Siemens, não é nenhuma empresa alemã, é o próprio Estado, que financia exportações e financia importações. Estados Unidos a mesma coisa, não é? França, ou seja, cada país cuida do seu bloco de capitais, ainda mais no momento agora de intensidade de crise econômica, então as fusões e aquisições tendem a serem mais intensas, né? Então a China, o Estado chinês, ela é o senhor do seu bloco de capitais e ela sai ao mundo com a intenção de ocupar espaços. Afora essas questões de fusões, aquisições, transformações de empresas em um braço produtivo da China no mundo, a China também tem uma modalidade de inserção externa e parte da sua estratégia que é a busca por fontes de energia e de alimento. A China, por exemplo, ela teve 1.800 crises de fome em 2.000 anos. Então a questão da segurança alimentar na China é estratégica. Então os chineses partem para uma política de comprar terras fora do país, inclusive, que está gerando muita reação, inclusive no Brasil, mas ela mexe profundamente com o mercado de commodities como trigo, como carne, como frango, ou seja, a China mexe profundamente com esse mercado e tenta não ser escrava de traders, né? Ou seja, ela tem formado os seus próprios traders ou então negociaram diretamente com a fonte da matéria-prima, né? Então essa é uma característica também, a questão da segurança alimentar. E a outra é energia, não é? O exemplo icônico que eu dou é China-Venezuela. A China está investindo pesadamente em regiões do mundo que tem muito petróleo, não é? Como petróleo, gás natural e outras matérias-primas, principalmente a África e também a América Latina. A influência chinesa sobre a África hoje é uma coisa muito impressionante, a influência política chinesa sobre a África é muito impressionante. A América Latina menos por questões óbvias, mas o caso da Venezuela é muito impressionante. A Venezuela, para muitos, é um estado falimentar. Mas se nós pegarmos os dados desde 2007 até recentemente, a China coloca na Venezuela $1 bilhão por mês desde 2007. Não é? Então eu me levo a acreditar que não é somente petróleo que entra nessa conta. Eu acho que também entra muita influência política. Aliás, a China tem usado a sua capacidade de planificar o seu comércio exterior para promover os seus interesses políticos fora do país. Então a China a partir dessa política de usar suas empresas para fazer grandes projetos, como a nova Rota da Seda, que dribla, por exemplo, as restrições fiscais dos países da Europa para fazer grandes obras, a China usa isso a seu favor, no sentido, inclusive, de formar uma opinião mais simpática a ela fora do país. Então ela usa muito desse jogo de ganha-ganha, como eles falam, ou seja, o investimento produtivo, os dois lados ganham nessa história, que ela vai conseguindo ampliar o seu horizonte estratégico no mundo. Tá? Então, Portugal, por exemplo, Grécia, são países que a China teve participação ativa no enfrentamento das crises que esses países passaram nos últimos anos. A China teve um papel fundamental. A Itália, recentemente também, investimentos no Porto, enfim, em portos na Itália, ou seja, a China se utiliza do seu poderio industrial e financeiro para montar uma nova Rota da Seda que vai criar um mundo à sua imagem e semelhança. Isso não tiver nenhuma guerra no meio, que também essa possibilidade existe, não é? Então eu vejo, para resumir, a grande estratégia internacional chinesa em 30 minutos, né? Como uma estratégia que envolveu a consecução de 3 etapas, que elas se interligam até hoje. A China
foi e é uma potência comercial, foi e é uma potência industrial, e está se transformando numa poderosa potência financeira. E a estratégia chinesa passa muito por isso, ou seja, em utilizar os seus braços produtivos, o seu braço financeiro, para criar uma ordem internacional mais afeita a seus interesses, né? Então, e quando falo afeita a seus interesses, falo afeita a defesa da sua civilização. Né? Então a China entra nesse game internacional, né? Esse jogo de salve-se quem puder no mundo, acredito eu, com vantagens estratégicas em relação aos outros países. Principalmente por conta do papel, o grande papel do Estado, não somente no provimento de políticas de socialização de investimento, não. E sim, o Estado tem um braço produtivo poderosíssimo que nenhum país tem, sob a forma de 96 conglomerados, e o Estado tem um poderosíssimo sistema financeiro. Então, ao juntar esses dois elementos, ele pode entregar para o mundo, vamos dizer assim, algo muito mais interessante do que guerra, do que intervenção militar, do que intenções de impor sua cultura a outros países, etc, etc. Não que eu acho que a China seja boazinha, eu acho que existe uma gritaria no mundo total, uma guerra no mundo, que a China toma um lado, ela toma um lado dela, e eu acho que ela cuida bem dos interesses dela, acho que nós devemos cuidar melhor dos nossos. Eu fico por aqui e até a próxima.